Olá, eu sou o pastor Silva, pastor da Igreja Betel Filadélfia. Estou aqui em nome de Jesus Cristo para ministrar uma mensagem sobre a Páscoa, mas uma mensagem do ponto de vista de Deus. E é importante evidenciar esse aspecto para que aqueles que eu acredito que exista muitas pessoas que no seu coração vai celebrar a Páscoa do ovo e do coelho, imaginando que nessa celebração ele está se conectando com os propósitos de Deus, mas não vai estar. Para quem quer celebrar a Páscoa do ovo e do coelho, tudo bem, celebre essa Páscoa. Você não, agora o que não pode é você celebrar essa Páscoa imaginando na sua consciência que você está se conectando com Deus. A Páscoa do ovo e do coelho é uma Páscoa que vai conectar você a um culto pagão, a uma celebração a entidades pagãs, que tem sua origem mais distante lá na cultura egípcia e depois foi notabilizada na cultura celta germânica, através do culto à deusa Ostara, que era praticado tempos atrás no solstício de primavera. E por esta ocasião era comum se dar de presente ovos de Páscoa e ter o coelho ou uma lebre como símbolo dessa celebração, porque nessa Páscoa era celebrada a fertilidade. Então, o que deve ser esclarecido é para que ninguém se engane. Quem quiser prestar o culto do coelho e do ovo de Páscoa, vai prestar com essa consciência. Mas se você quer realizar a Páscoa, celebrar a Páscoa conectado com Deus, então você precisa ouvir essa mensagem. Não tem problema você comer chocolate, mas só que você não pode, dentro desse contexto de Páscoa, celebrar a Páscoa usando o ovo e usando o símbolo do coelho, imaginando estar se conectando com Deus. Porque essa Páscoa do ovo, além de conectar você com esses cultos pagãos, com essa cultura pagã, né, a entidades pagãs, ela, mais o que ela vai produzir a você é a satisfação de comer chocolate, a satisfação daquela confraternização temporária por ocasião daquela celebração e também um arrependimento em alguns que vão se exceder no consumo do chocolate, diferente da Páscoa celebrada por Deus. A Páscoa celebrada por Deus, ela foi uma Páscoa instituída por Deus com propósito de produzir salvação, libertação e uma aliança com a humanidade. Salvação, libertação e uma aliança com a humanidade. Mas antes de continuar, eu quero orar aqui com todos vocês que nos acompanham, tá ok? Então abaixe sua cabeça e vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, estamos aqui na tua presença e te pedimos perdão pelos nossos pecados e clamamos para que teu Espírito Santo venha agora, meu Pai amado, nos ungir e ministrar nas nossas vidas, na minha em particular, para me dar sabedoria e discernimento espiritual, espírito de sabedoria e de revelação, para que eu possa apresentar esse tema e essa mensagem exatamente dentro daquilo que é a realidade constituída no teu coração. E aqueles que vão ouvir essa mensagem, eu peço que o Senhor lhes dê também espírito de sabedoria e de revelação, que o Senhor venha abrir os olhos espirituais e os ouvidos espirituais, para que não só ouçam, entendam e creiam, e no final da mensagem eles possam tomar uma decisão e responder
quando o Senhor, meu Pai, lhes propor uma resposta, quando o Senhor lhes fizer um convite e que eles possam responder da maneira correta. Muito obrigado, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, continuando, pedir que você pegue sua Bíblia aí, lá em Êxodo, capítulo 12, porque essa Páscoa de Deus, ela teve duas versões. Teve uma versão inicial que ocorreu lá no Egito, a partir da nossa data, há cerca de 4, 5 mil anos atrás. Foi a primeira Páscoa. E teve uma Páscoa, a segunda versão, que ocorreu no tempo de Jesus Cristo, há 2.000 anos atrás. Então, essa Páscoa primeira lá do Egito, ela teve foi um evento que produziu um efeito para gerar salvação, libertação e marcar uma aliança e uma experiência do povo judeu com o Deus que criou os céus e a terra. Tá bom? Essa foi a finalidade, mas todo esse propósito teve como marca principalmente efeitos terrenos. Efeitos terrenos. Salvou pessoas da morte física, libertou pessoas de prisões físicas e estabeleceu uma relação com o povo judeu para eles gozarem de determinados benefícios dessa relação com Deus, no que diz respeito à posse de uma terra e viverem em prosperidade e viverem numa relação com Deus mais aqui na terra. E esta Páscoa, que foi realizada lá no Egito, ela se constituiu numa sombra, ela se constituiu num vislumbre da Páscoa realizada por Jesus Cristo. Então, mas o objetivo de Deus sempre foi, através da Páscoa do Egito, introduzir na experiência humana revelações que iria conduzir a humanidade, como conduziu o povo de Deus e a humanidade, para compreender a segunda versão da Páscoa celebrada por Jesus Cristo. Então vamos lá então em Êxodo capítulo 12, né? E vamos ler aqui o texto, a partir do versículo 1. Diz aqui: então, as instruções da Páscoa dada por Deus para Moisés transmitir ao povo judeu. Diz aqui: disse o Senhor a Moisés a Arão na terra do Egito. Tá vendo? Essa instrução foi dada na terra do Egito. Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Esse mês se refere aqui ao mês de Abibe. É um mês contado a partir do período lunar, contando o dia lunar. Nós contamos os nossos dias a partir do sol. O dia solar, ele é um pouco maior do que o dia lunar. Então, o calendário que os judeus usavam era o calendário lunar, e tinha como referência a Lua, que é a rotação da Lua em torno da Terra. Então, o dia era contado pela rotação da Lua. Então, esse mês, primeiro mês, seria o mês de Abibe, que corresponde ao nosso calendário. É um mês deles, ficaria entre a metade do nosso mês de março e vai até a metade do nosso mês de abril. Então, esse foi o primeiro, a contagem do tempo dos judeus. O calendário deles começa aqui. Esse é o primeiro mês do ano. Esse ano aqui foi o primeiro mês de Abibe. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada
um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho, mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quanto baste para o cordeiro. Bastam para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel imolará no crepúsculo da tarde. Ele está dizendo aqui, olha, então no dia 10 desse mês você vai lá e separa um cordeiro. E vai ficar tomando conta dele, alimentando ele até o 14º dia, o dia 14 desse mês. E no dia 14, em todo o Egito, todos aqueles que receberam essa instrução, que receberam essa orientação sobre a Páscoa, deveria imolar ou sacrificar o cordeiro. Deveria sacrificar o cordeiro. Continuando no versículo 7. Tomarão do sangue o porão nos umbrais, as ombreiras e na vega das portas das casas que comeram. Hoje seria assim no portal. Nossas portas hoje não tem um portal, faz assim, né? Você passaria do lado direito, do lado esquerdo, é isso? E lá na parte de cima do portal. Isso que eles deveriam fazer. Naquela noite, versículo 8, naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas. Não comereis um animal cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça e as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira comereis lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei. Essa palavra passarei aqui, esse verbo passarei, no original é abar. Eu não vou entrar no detalhe aqui agora, tá bom? Não, para não sair da mensagem. No original é abar. Passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei. Está vendo? A mesma palavra aqui no português é o mesmo verbo, passarei. Mas só que esse segundo passarei aqui, e no hebraico é passar. Passa. Também não vou entrar em detalhe, tá bom? Por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Aqui no capítulo 12, no versículo 22 e 23, agora aqui já é Moisés dando a instrução, mesma coisa que ele ouviu de Deus, está passando para o povo. Veja no 22. Tomai um molho de isopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a vega da porta e suas ombreiras, com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Versículo 23. Porque o Senhor passará para ferir. Esse passará é Abba. Passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na vega da porta, em ambas as obreiras, passará. Esse segundo passará que é passa. Ou passagem, passa, o Senhor passará, ou melhor, corrigindo aqui, quando, porém, o sangue da vega da porta e ambas as obreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre nas vossas casas. Na verdade, a ideia aqui é o seguinte, o Abar, quando
o anjo da morte viesse, quando aquela casa ou aquela família que ouviu a instrução de Deus e não matou o cordeiro e não usou sangue, quando o anjo da morte não visse o sangue, ele entraria naquela casa, passaria a porta daquela casa e ali executaria juízo sobre os primogênitos. Haveria morte naquela casa. Mas naquela casa onde houvesse o sangue do cordeiro na obreira, o anjo da morte passaria por cima, e quem entra naquela casa seria o Senhor. Deus entraria naquela casa para poder fazer uma celebração com aquela família. Essa é a ideia. Abba, Deus passa por cima e o anjo entra e executa juízo, porque não viu sangue. Passa o anjo, passa por cima dessa casa e não toca em ninguém. E quem entra é Deus para celebrar uma ceia, para festejar com aquela família. E você nota aqui que no momento que eles estivessem celebrando essa Páscoa, eles deveriam matar o cordeiro à tarde. Diz aqui, no crepúsculo da tarde. Esse crepúsculo da tarde corresponde mais ou menos por volta de 3 da tarde, ou 15 horas, ou 16 horas do nosso dia. Porque esse dia aqui, o dia lunar, ele termina às 18 horas. E logo em seguida começa o dia seguinte, quer dizer, às 18 horas nossa, é a meia-noite do dia lunar. Ele termina às 18 horas, começando o dia seguinte após as 18. Vai de 18 a 18 em relação ao nosso dia, tá bom? Então, nessa hora de 3 e 4 horas, eles deveriam sacrificar o cordeiro e passar o sangue na vega. E naquela mesma noite, quer dizer, depois das 18 horas, ou na madrugada do novo dia, correto? O anjo da morte viria. Quando o anjo da morte não visse o sangue, ele entraria na casa para produzir morte. Quando o anjo da morte viu o sangue, ele passava por cima, e quem entra naquela casa é o Senhor, para celebrar com aquela família que o aceitou, que o convidou. Então o sangue é um convite para Deus entrar. A ausência do sangue é um convite para o destruidor entrar. Por isso que aqui no 13, né, no versículo 23, ele diz: porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na vega da porta e em ambas sombreiras, passará o Senhor aquela porta. Ele passará, entrará por aquela porta, para poder se confraternizar, estabelecer uma aliança com aquela família. Então aqui dizem que condições eles deveriam estar participando da ceia. Tá? Diz aqui, desta maneira comereis, 12, 11, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão, comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque essa simbologia no lombos cingidos, que Deus quer mostrar através da prática dessa Páscoa, que esse conceito de liberdade deve ser algo extremamente desejado. O conceito de liberdade deve ser a prioridade. O conceito de salvação deve ser a prioridade. E outra simbologia seria o pão asmo, pão sem fermento. É outra simbologia para mostrar que a libertação e a salvação é algo tão especial que teve prioridade até sobre a própria alimentação, para dar a entender que não deu tempo
do pão fermentar. Então, antes do pão fermentar, vem a oportunidade de liberdade. Então, eu corro para a liberdade. E ervas amargas, também outro símbolo para trazer a memória do povo do sofrimento que eles estavam. Eles estavam em sofrimento. Então, a Páscoa, ou o efeito da Páscoa, os efeitos ou as consequências produzidas pela Páscoa deve ser considerada como uma prioridade. Liberdade, salvação e uma aliança com Deus. E você nota que aqui Deus manda que, diz aqui 12:24, guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos. Deveria sempre praticar. Depois, quer dizer, a Páscoa foi um evento único. Produziu esses efeitos de liberdade, efeitos de salvação e estabeleceu uma aliança. Foi feito, ela já produziu os efeitos, agora esse efeito é para perdurar na vida de todos aqueles que comeram essa Páscoa, que participaram dessa Páscoa. Eles devem viver sempre em liberdade, devem vivenciar a vida de quem é salvo e deve sempre viver em aliança com Deus. Por isso que manda que essa Páscoa fosse comemorada todo ano como um memorial. Então, o povo judeu, todo ano que eles comemoram a Páscoa, eles deveriam lembrar: olha, nós éramos escravos e sofríamos lá. E Deus nos libertou. Deus nos libertou. Naquela noite, o anjo da morte foi enviado sobre todo o Egito. Mas Deus, por meio do sangue do Cordeiro, nos livrou e salvou os nossos primogênitos. Estabeleceu uma aliança conosco pelo sangue do Cordeiro. Então você nota que o sangue, ele se constitui num sinal, em um sinal de salvação. Foi assim lá no Egito. E a Bíblia diz que aquela Páscoa, ela foi como uma sombra. Vamos ver aqui em Hebreus capítulo 9, faz favor. Hebreus capítulo 9. Abra sua Bíblia em Hebreus no capítulo 9. Diz aqui, 9, 11, 12, diz aqui: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerro, mas pelo próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por toda, tendo obtido uma eterna salvação. Agora veja o versículo 23 do 9 de Hebreus. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifício, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por todos nós diante de Deus. Então está dizendo que aquela Páscoa, ela foi como uma figura, foi um vislumbre que produziu um efeito concreto de salvação, libertação e uma aliança com efeitos terrenos. Dentro daquela libertação foi feito para eles alcançarem a terra prometida. Eles também foram salvos da morte pelo sangue do Cordeiro. E também, através daquela Páscoa, ela produziu um efeito em que Deus estaria conectado com eles o tempo todo, garantindo que o propósito e as promessas de Deus se cumprissem na vida deles. Mas aquilo lá foi um vislumbre. Agora vamos para a segunda edição da Páscoa.
que foi realizada por Jesus Cristo. Abra lá em Mateus capítulo 26, por favor. Mateus 26, a partir do versículo 26. Tá? Diz aqui, Mateus 26, a partir do 26. Essa é a segunda versão, é a verdadeira Páscoa, que essa daqui, ela tem como objetivo produzir tanto efeitos na vida daquelas pessoas que participam dessa Páscoa, tanto efeito enquanto ele está aqui na terra, como também um efeito espiritual e eterno. Então diz aqui, mas enquanto comia, tomou Jesus um pão e abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo, tomai e comei, isto é o meu corpo. Lá eles pegavam pão asmo, pão sem fermento. Aqui Jesus também usou o pão, mas só que o pão aqui já tem está usando aqui como uma metáfora, como uma comparação, uma associação. Esse pão aqui, ele é um símbolo, não do próprio pão, mas é um símbolo do corpo de Jesus Cristo. Ele não se torna no corpo de Jesus Cristo, mas é apenas para lembrar. Você lembra que aquela Páscoa lá era para ser lembrado, memorial? E essa Páscoa aqui, também Jesus manda que a gente faça isso. Faça isso até a volta de Jesus, para lembrar. É um memorial. Então, nesse memorial, quando eu pego esse pão continua pão. Mas o valor dele não está necessariamente na substância dele. O valor dele está no que ele me faz lembrar que Jesus deu o corpo dele pelo meu corpo, para pagar o meu corpo. E continua. Versículo 27. A seguir tomou o cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecado. Aqui também ele pega o suco ou vinho, o suco da uva, ou vinho. E aqui também está sendo usado de uma forma metafórica. Ao tomar esse suco, o que Deus quer? Esse suco não vira o sangue de Jesus Cristo, mas ele é usado como um instrumento mnemônico. Com que objetivo? Para você lembrar que Jesus derramou o sangue dele. E por que o sangue? Porque no conceito bíblico, a vida de toda a carne está no sangue. A vida está no sangue. Então, quando Jesus derramou o sangue dele, ele derramou a vida dele por nós. Veja também, por favor, lá em Lucas, capítulo, por gentileza, capítulo 22. Lucas, capítulo 22. Tá? Capítulo 22. E vamos ler aqui a partir do versículo 14. Preste atenção. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa com ele os apóstolos e disse-lhe, tendo desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais comereis até que ela se cumpra no reino de Deus. Você está vendo que ela tem consequências eternas. E tomando o cálice, havendo dado graça, disse, recebei e parti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. 19. E tomando um pão, tendo dado graça, partiu lhe dizendo, isto é o meu corpo, oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. 20. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado a favor de vós. Então aquela Páscoa lá do Egito foi instituída como uma figura dessa Páscoa aqui. Foi usado um cordeiro. E observe que nessa Páscoa, da segunda versão da Páscoa instituída por Jesus Cristo,
não teve o cordeiro, porque Jesus foi o cordeiro. Por isso, quando você vê lá em João, capítulo 1, versículo 29, quando João Batista viu João Batista, o Espírito Santo deu a ele essa conexão. Ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. E quando Jesus, aqui em João, no capítulo 6, ele faz menção a essa realidade, tá? Preste atenção aqui. João, capítulo 6, a partir do versículo 53, diz assim: respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vidas, olha só, em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então, essa Páscoa, a segunda versão da Páscoa, realizada por Jesus Cristo, então, Jesus é o Cordeiro. Jesus é o Cordeiro. É ele que deveria viver. Então, aquela Páscoa lá no Egito, por isso que diz que ela era apenas sombra, figura. E ali Deus introduziu esse conceito. Mas o objetivo de Deus era, quando Jesus realizasse a Páscoa dele, todos entendessem essa verdade. Daí as consequências espirituais, mas também terrenas e eternas. Agora, qual a aplicação prática dessa Páscoa? O que Deus quer? Lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, veja ali o Espírito Santo ensinando sobre a Páscoa através do apóstolo Paulo. Capítulo 11, a partir do versículo 23, diz aqui: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, o partiu, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança, no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor, até que ele venha. Então você nota que aquela Páscoa de Jesus Cristo também foi um evento único. Jesus não continua morrendo. Ele morreu uma única vez e ressuscitou, e agora ele manda que todos aqueles que se unem a ele naquela Páscoa devem constantemente ou de vez em quando celebrar essa Páscoa com o objetivo de lembrar o quê? Que Jesus deu o corpo dele e a vida dele no meu lugar. Com que objetivo? De me salvar, me libertar, estabelecer uma aliança, e uma aliança eterna. Então, na verdade, essa Páscoa é o ponto onde Deus queria chegar. A partir lá do Egito. Esse era o ponto, e é isso que Deus quer que você entenda. Por que foi necessária essa Páscoa? Porque Deus, quando lida com o ser humano, ele lida numa perspectiva de amor e justiça. Deus nos ama. E como nos ama, ele nunca tem interesse em nos punir. Nunca tem interesse que a gente morra. Não tem prazer no nosso sofrimento. Ele quer nos fazer bem. Mas só que nós transgredimos a lei de Deus. E quando nós pecamos, você transgride, não é só a lei humana, não. Antes de você transgredir uma lei do seu país, você transgrediu a lei de Deus. E quando a Bíblia fala de pecado, fala das coisas erradas que nós fazemos, as coisas certas que deveríamos fazer e não fazemos, as palavras inadequadas que saem dos nossos lábios,
Por isso Jesus disse que todos nós daremos conta de toda palavra fútil que sair da nossa boca e dos pensamentos que nós acasalamos e assumimos pensamentos perversos, tá? Existem pensamentos que são automáticos, você não os evoca, mas eles vêm. Que pensamentos são esses que são pecado? São aqueles pensamentos em que você age voluntariamente. Você deseja pensar, você escolhe pensar. Então pode ser que num determinado momento você tenha um pensamento que você não escolheu pensar, mas depois que esse pensamento surge na sua mente, agora você tem que escolher se quer se livrar dele, focando em outra coisa, ou você quer assumir isso que a sua mente, que seu inconsciente está sugerindo. Então tem gente que assume isso daí. Assume no momento que você assumiu, esse assumir a intencionalidade de assumir, aí você pecou por pensamento. Então nós pecamos. E quando você peca, você traz a lei de Deus sobre você. E como Deus é o executor da lei, ele se torna obrigado a cumprir a lei. E a lei dele manda ele nos matar. Então veja que drama a gente coloca a Deus. Isso, eu costumo dizer que Deus tem um problema de amor e justiça quando lida com o ser humano. De um lado, ele quer nos salvar, porque nos ama. Mas do outro lado, por ser o juiz, o executor da lei, é obrigado a cumprir a lei. Então, nesse sentido, nenhum de nós temos condições de nos tornarmos justos diante de Deus por qualquer prática de bondade. Por quê? Porque na lei de Deus diz, olha, é olho por olho e dente por dente. O que Deus quer dizer, Silva? Na minha lei, se você deve um dente, eu só posso receber um dente. Se você vier com qualquer coisa, eu não posso receber. A minha lei não me autoriza a fazer uma permuta. Se você deve um olho, eu só posso receber um olho. Então, por inferência, como nós devemos uma vida humana, Deus só pode receber como pagamento para a salvação da minha vida, uma vida humana. O problema é que eu só tenho uma vida. Aqui na Terra não tem um ser humano sequer que possa salvar alguém. Porque todos nós que nascemos aqui no mundo já nascemos pecadores. Por isso que a Bíblia diz que todos pecaram. Todos, é todos mesmo. Todos que nasceram de um homem e de uma mulher, nascem pecador. Então não existe alternativa. Então Deus, com relação à questão do amor e justiça, ele fica numa situação difícil. Então como é que Deus resolveu isso? Na pessoa de Jesus Cristo. Quem é Jesus? Jesus é o próprio Deus que se humanizou. Já que não tem nenhum ser humano sobre a terra que possa ser justo, e se existisse um ser humano, sabe o que Deus faria? Cumpriria a justiça sobre todos os demais, e essa pessoa justa, ele começaria uma nova humanidade. Mas como não tem, ele tem que resgatar esse ser humano, e não tem plano B. Ele não vai fazer o ser humano, é esse ser humano que ele vai salvar. Então o que ele fez nesse aspecto? Ele vai e se faz homem na pessoa de Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia diz em João que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nesse sentido, quando Jesus se humanizou, na pessoa humana era o próprio Deus se humanizando. Então ele se ofereceu como em sacrifício em nosso lugar para nos substituir. Por isso que fala em expiação. Expiação é um pagamento. E propiciação, propiciação é oferta. Ele se ofereceu em propiciação para fazer a expiação. E você vê que essa ideia de salvação, Deus já começou a adiantar essa noção lá naquela Páscoa do Egito, que lá já se mandou pegar um cordeiro, tá? E sacrificá-lo. E o importante é que Jesus veio e chega para mim e para você e diz assim, olha, eu amo você, estou aqui para salvar você.
Então deixa eu morrer no teu lugar. Para que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, morra no meu lugar, eu tenho que fazer uma aliança. Está vendo aí que entra a figura da aliança. Aliança como se fosse um contrato de fiador. No livro de Hebreus, capítulo 7, 22, a Bíblia diz o seguinte, que Jesus se tornou fiador de superior aliança. Então, Jesus se torna o nosso fiador. Qual é a minha dívida? Uma vida humana. Então, ele tem que pagar uma vida humana. Se fosse dinheiro, ele pagaria dinheiro. Aqui na Terra, nós nos tornamos fiadores de valores, não é isso? Você se torna meu fiador para me fazer uma compra. Se eu não pagar, você não paga com a vida, você paga dinheiro. Né? Você não paga com a vida. Mas no caso de Jesus Cristo, ele é fiador de uma vida humana. Por isso que ele foi oferecido. Por isso que ele foi à cruz e não reclamou. Ele não fugiu, não tentou fugir, ao contrário, ele se ofereceu. Ele se ofereceu e diz lá como ovelha muda, não abriu a boca, porque ele veio com esta finalidade. Então, como é que você faz essa aliança com Jesus Cristo? Lá em Mateus, capítulo 10, 32, ele diz o seguinte, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Jesus não exige que você assine um documento, mas ele exige que você declare, confesse ele diante dos homens, diante de testemunhas. Confessar o quê? Em Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10, o Espírito Santo diz lá, se com tua boca confessa Jesus como Senhor, e no teu coração creres, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. O que é crer? Fé é confiança, quer dizer que você desiste de tentar salvar-se a si mesmo ou ser justo, baseado nas suas próprias obras de bondade, que você faz isso, faz aquilo, não bebe, não fuma, que você é um bom marido, um bom pai, um bom esposo, que você ajuda os pobres. Tudo bem, Deus admira essa obra e fica feliz quando você pratica. Mas só que ele não pode pegar essa obra para substituir a sua vida, porque a lei dele não permite. Você deve uma vida e uma vida deve ser paga. Então, quando você, confiança é isso, você desiste, não é desistir de fazer o bem, mas desistir de usar esse bem material que você faz para poder ganhar a salvação, porque não vale na lei de Deus. Então você vai continuar ajudando as pessoas, vai continuar fazendo bem, mas vai ter consciência que não é por causa dessa prática que você ganhou a salvação. Você ganhou a salvação porque você tem uma aliança com Jesus Cristo, porque ele se tornou seu fiador e ele deu a vida no seu lugar, que é o próprio Deus. Isso que é a confiança, a fé. Fé é isso, confiança. Você desiste da sua própria justiça e passa a confiar na justiça de Deus por meio de Jesus Cristo. Então você faz isso no coração e você declara essa verdade que está no teu coração. Agora, quando você declarar, seja honesto, porque Deus vai ficar olhando o seu coração. Se quando você fala com a boca, você está sendo honesto, sincero. Tá bom? E ele diz lá, se você é honesto e sincero, você declara diante dos homens, diante de pessoas. Tá ok? Então, a Páscoa é um evento produzido por Deus. A segunda versão, que tem um efeito espiritual e eterno. E também um efeito enquanto você está aqui na Terra. Que já começa a produzir, trazer consequências positivas a você na Terra, tanto no aspecto físico, emocional e psíquico, espiritual. E esses efeitos vão durar eternamente. Enquanto que a Páscoa do coelho tem um efeito momentâneo, enquanto você está comendo o chocolate, enquanto você está ali reunido. E acabou dali, quando você vai no banheiro, acabou tudo. E acabou aquela reunião, as pessoas continuam brigando com os mesmos problemas. Mas a
Páscoa de Deus tem um efeito permanente que começa naquele dia que você celebra a Páscoa, confessando Jesus como Senhor e Salvador, estabelecendo essa aliança. A partir desse dia, ela começa a produzir um efeito que, na sua vida ainda aqui na Terra, na sua vida espiritual, e vai acompanhar você durante toda a eternidade. Agora, curioso, lá em Êxodo, Deus mandou separar o cordeiro no dia 10, correto? Sacrificá-lo no dia 14, no crepúsculo da tarde. Veja só, sabe que a última viagem, nesses 3 anos que Jesus começou o ministério dele, ele teve 3 vezes na Páscoa, na festa da Páscoa em Jerusalém. Não, na terceira vez, que foi o período da morte dele, sabe que dia ele entrou em Jerusalém? Dia 10. Dia 10 ele entrou em Jerusalém. Sabe que dia ele morreu na cruz? Dia 14. E sabe que horas que ele morreu na cruz? Às 3 horas da tarde. Interessante, né? E você vê então que aquilo que diz no livro de Hebreus é apenas uma figura, e realmente foi uma figura, porque a segunda Páscoa usou como cordeiro Jesus Cristo e ocorreu nos mesmos prazos e nos mesmos momentos. Veja aqui Marcos, só para você comprovar aqui Marcos, tá? No capítulo 15. Veja aqui a morte de Jesus Cristo. 15:33. Chegada a hora sexta. Hora sexta do dia 14. O que é hora sexta? Tá? Se lembra que o dia lunar começa a contar a partir das 18 horas. Então a noite lunar vai de 18 horas até as 6 horas da manhã do dia seguinte. Às 18 horas lunar é a nossa meia-noite. Tá bom? Então a meia-noite deles começa às 18 horas. Termina um dia, começa o outro. Às 18 e vai meia-noite. E 6 horas da manhã termina a noite. É amanhã, tá? Às 6 da manhã. Quando chega às 6 horas, o dia começa a contar de hora em hora. Então 6 horas, 7 horas é a primeira hora, 8 horas a segunda hora, 9 horas a terceira hora. Então, coisa que chegada a hora sexta, quer dizer, meio-dia, corresponde ao nosso meio-dia. Houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona, tá vendo? O que é a hora nona? 3 horas da tarde. A hora nona é 3 horas da tarde. O horário da noite é contado como vigília. Primeira vigília seria 7 horas, correspondente às 7 horas da noite nossa. Segunda vigília, correspondente a 8 horas nossa. Terceira vigília, correspondente às 9 horas. À noite se falava vigília. E na parte, durante o dia, a partir das 6 horas, hora primeira, hora segunda. Então veja só, na hora sexta, o meio de correspondente ao nosso meio-dia. Houve treva, escuridão. E às 3 horas da tarde, Jesus morreu. O Cordeiro de Deus foi sacrificado. Isso Deus coloca para você, para poder esclarecer você. E agora Ele convida você para essa Páscoa. Ele está convidando você para a Páscoa. O que seria participar dessa Páscoa? De olha, verdadeiramente minha carne é comida e meu sangue é bebida. Não é para você beber o sangue, é para você fazer essa aliança. Deixou de ser seu fiador, aonde o corpo dele é dado em substituição ao seu corpo. E a vida dele, que está no sangue, foi dada em substituição à sua vida. Isso que é você participar da Páscoa. Se você deseja participar dessa Páscoa, se você entendeu, se isso faz sentido, Jesus agora está chamando você para participar dessa Páscoa. Se você nunca fez essa aliança,
eu gostaria que você tomasse uma atitude agora e fizesse essa aliança. A quem estiver disposto a participar da verdadeira Páscoa, então gostaria que você orasse comigo, porque Deus quer trazer liberdade para você. Quer livrar você da depressão, da culpa, quer livrar você desse sentimento de morte, quer livrar você dessa baixa autoestima, quer livrar você dessa tristeza, quer curar você de todos esses males e livrar você das garras do diabo. Você sabe por quê que mesmo você sendo uma pessoa honesta, você não consegue fazer o bem que você quer? Você sabe por quê que mesmo você sendo uma pessoa honesta, você não consegue deixar de fazer o mal que você não quer? Existe uma prisão. E Jesus quer libertar você através da Páscoa. Assim como ele tirou aquele povo daquela prisão lá exercida pelo... Ele quer livrar você da prisão emocional, psíquica e espiritual, exercida pelos demônios do Satanás, pelos espíritos mal e do pecado e do mundo. Para isso, você precisa compartilhar essa Páscoa. Deus já sacrificou o cordeiro, o seu cordeiro, em substituição. Agora você precisa aceitar essa aliança. Você está disposto? Está disposta? Então vamos orar aqui, tá bom? Abaixe sua cabeça e ore assim comigo. Diga: Senhor Deus, diga seu nome todo. Na tua presença, eu confesso a Jesus Cristo como meu Senhor e único Salvador. E no meu coração, eu creio que Jesus Cristo veio em carne, como ser humano, à minha semelhança, morreu na cruz e ressuscitou para pagar o preço justo pelos meus pecados. E conforme as Escrituras, meu Pai, através dessa confissão e dessa confiança aqui no meu coração, eu creio, essa fé, eu recebo a vida eterna. Jesus se tornou meu fiador. Então, o preço que eu deveria pagar com a minha própria vida espiritual, por causa dos meus pecados, ele foi o cordeiro sacrificado em meu lugar. Então, eu creio que eu sou perdoado. Eu nasci de novo. Torno-me teu filho com um novo nascimento espiritual. E agora eu posso viver em vitória. Sou curado porque Jesus tomou sobre si as minhas doenças, as minhas enfermidades, todos os meus pecados e iniquidades. Eu estou justificado diante da tua lei e pronto para viver uma nova vida na tua presença. E eu peço a ti, meu Pai, que o Senhor me fortaleça e me ajude a me livrar dos hábitos pecaminosos que eu desenvolvi nesse tempo que eu vivi fora do Senhor. Então, com a ajuda do teu Espírito Santo e tendo a palavra de Deus como trilho para a minha vida, eu vou me despir da velha natureza e vou assumir essa nova natureza que eu me tornei hoje em Cristo Jesus. E eu te agradeço por isso. Diga também: Pai, em nome de Jesus Cristo, diga seu nome também agora, de novo. Em função dessa aliança, eu declaro anulada todas as alianças realizadas com a minha vida, por mim ou por qualquer pessoa que teve autoridade sobre mim. Pactos e alianças feitas com Satanás, com seus demônios, com imagem de esculturas, com espíritos de mortos, ou qualquer entidade da iniquidade que habita as regiões celestiais. Eu declaro anuladas e quebradas. E por isso eu consagro a ti meu coração, meu corpo, minha alma, meu espírito, minha vontade, meus pensamentos e sentimentos. Somente a ti, Pai Celestial, a Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador,
e ao Espírito Santo. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Se você fez essa oração, por favor, anota esse telefone e liga para mim. 27 992 61 1606. 27 992 61 1606. Liga para mim que eu tenho mais umas instruções para dar a você, tá bom? E agora eu quero orar por todos. Senhor Deus, a Páscoa foi um evento produzido pelo Senhor para trazer salvação, libertação, cura e uma aliança eterna. Então, em nome de Jesus, tanto aqueles, meu Pai, que estabeleceram essa Páscoa agora, consagrando sua vida a Jesus Cristo, e aqueles que já fizeram, que estão acompanhando essa lição, em nome de Jesus, meu Pai, eu chamo sobre a vida deles as consequências dessa Páscoa. Portanto, em nome de Jesus, Senhor, eu clamo que no poder do nome de Jesus haja cura de toda e qualquer espécie de enfermidade. Cura, Senhor, as consequências da Covid. Cura as consequências de um AVC. Cura, Senhor, o tumor, o câncer, as doenças autoimunes, a depressão, a síndrome de pânico, a anorexia. Cura, Senhor, bendito, o medo, pânico. Cura, Senhor, toda e qualquer enfermidade que estiver sobre a vida dessas pessoas que estão orando comigo agora, em nome de Jesus Cristo. Cura os relacionamentos conjugais, Senhor. Traz o esposo de volta, a esposa, o filho. Tira essa confusão, esse ambiente de briga, meu Pai, de separação, de violência dessa casa. Repreende todo o mal e que haja harmonia, tua paz presente. Ó Deus, também repreendo toda a miséria e oro para que essa pessoa que está desempregada, na continuidade dessa semana, ela seja surpreendida, porque o Senhor usou de misericórdia e trouxe para ela a resposta, meu Pai, do currículo que ela entregou. Isso como testemunho que o Senhor nos ouve. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, perdoe qualquer coisa. Então até a próxima. Se Deus quiser, em nome de Jesus Cristo. Amém.